Tá aqui. Oiê, tudo bom? Eu voltei. Ai, eu tô tão feliz. Bem-vindas a mais uma live do Encantos da Kali, gente. E pra quem tá perguntando e mandando mensagem, sim, o brinco do meu querido e mais amado Cornelinho no fim do mundo. Olha só isso, gente, que coisa linda. Eu amo fazer essas brincadeiras, esses acessórios até pra divulgar vocês. Então, pra quem quer ler comédia, já tem uma indicação na tela. Eu vou dar mais duas e aí a gente vai ter o nosso autor maravilhoso também pra se divulgar e pra conversar com a gente. Eu tô tão feliz de vocês estarem aqui. Agradeço muito a todos aqueles que estiveram na live de terça-feira e a todo mundo que veio aqui no Instagram e depois foi assistir a live pelo YouTube. Eu gosto de vocês quando vocês assistem pelo YouTube. Lembrando que essa entrevista também vai pro YouTube, não vai ficar salvo aqui. Então, só aqui que teremos esse bate-papo ao vivo. Quem participar, participou. Quem não participar, perdeu a vez. Provavelmente não teremos aí tantas lives direto só no Instagram, a maior parte vai ser sempre aqui e no YouTube, mas esse vídeo vai ficar gravadíssimo lá no YouTube pra vocês também. Então, bem-vindo André, bem-vindo Lucas. Deixa eu aproveitar aqui o comecinho da live pra fazer algumas indicações literárias pra vocês, que eu acho que vocês merecem muito conhecer alguns livros que às vezes a gente não tem tanto contato, ou às vezes ficam isoladinhos. E tô marcando aqui também, né, chamando a Relídia pra ela ver meu brinco. Aqui, ó. Será que ela vai gostar? Tô brincando, né? Ela já autorizou, mas olha só essa joinha maravilhosa. Bem, hoje nós teremos um autor e poeta que, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu fiquei de boca aberta, e eu espero que vocês fiquem também, porque ele trabalha muito. Assim, a lista do currículo dele de livros publicados é surpreendente. E, além dele, também quero fazer aqui algumas indicações para quem tá aí em casa pensando, porque não tenho nenhum livro para ler, o que eu leio? Vou trazer duas indicações super diferentes, e vocês já viram também aqui no meu Instagram, mas eu vou trazer de novo. A primeira é Chá da Tarde, esse livro maravilhoso. Olha, eu não quero dar muitos spoilers para vocês, mas a escrita é super gostosa e pensa em um conglomerado de contos, contos de, eu não sei o que falar, contos de cuidado. É diferente, vocês vão gostar muito, mas cada história dessa tem muita coisa pra contar pra vocês. E esse daqui vocês também já viram 300 mil vezes, mas eu vou trazer ele de novo, porque eu entrei em hiperfoco nesse livro, gente. Eu já li, e aí eu não tinha notado tanto isso. Não tinha me incomodado da primeira vez. Ele tá todo rabiscado, vocês me perdoem. Tem a boxinha maravilhosa, que é o nosso livro da Michelle Gassman. Mas ele tá rabiscado até na capa. Eu descobri, eu não lembro se eu tinha descoberto isso antes, mas me deu um taque cardíaco aqui. Que as coisas escritas nos capítulos estão escritas aqui nos símbolos do livro. E aí eu dei de querer decifrar tudo. E entrei em parafuso, vou mostrar pra vocês, tentando decifrar. Olha só isso. O que tá escrito aqui embaixo. Então, se a autora tiver aí, por favor, autora, me diga. Isso daqui é uma frase que faça sentido? Porque eu não consegui traduzir. Faltam letras. Quero muito saber. Vocês já leram esse livro? Por favor, se alguém já leu esse livro, me avisa. Eu tô no hiperfoco maluco dele, eu tô até relendo ele pra conseguir entender. Vai que eu perdi uma letra aí aleatória. E ó, eu vi páginas que não tem o mesmo rodapé, então deve ter um porquê do rodapé. Ou sou eu fazendo teoria de conspiração? Não sei. Bem-vindo, pessoal que tá chegando, Adriano. Que isso? Pijama de ursinho. É meu pijaminha de ursinho, gente. Não tô traindo o Paulo Augusto por causa disso não, tá? E ó, eu uso pra sair, tá? É um vestido... É moda. Não se questiona moda. Sim, o brinquinho do Cornélio, já mostrei aqui, ó. Tá a coisinha mais linda. Mas vocês têm que ver todas as miniaturas que eu fiz. E eu tô fazendo de acordo com o que os autores vão autorizando. Então, vai que você vira um brinco. Seria vira um brinquinho. Amo. Para de rabiscar livros. Eu tô tentando parar com essa mania de rabiscar livros, tá bom? Por quê? Porque eu tô fazendo a feira de troca e tô doando muito livro. Mas com rabisquinho de lápis de levinho, nesse daqui não tá de levinho, mas não é maldade, porque eu fiquei 300 mil vezes tentando corrigir aqui os símbolos. Mas com rabisco de levinho depois eu tenho pode ser cara de pau ou a benevolência de vir apagando. Então não se preocupem, todos os livros que a gente lê são maravilhosos, em perfeitas condições. Eu até tenho que mostrar pra vocês todos os livros que eu voltei da feira de troca que são maravilhosos.
Geralmente eu também rabisco, mas sempre tenho 2 cópias, um intacto e uma riscada. Nossa, tem que ter um orçamento pra ter 2 cópias de cada livro, hein? Se eu fosse ter 2 cópias de cada livro que eu quero rabiscar... Eita! Mas bora lá. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso entrevistado de hoje. Como eu falei, o currículo dele me deixou em choque. Porque muitas vezes eu vou em palco, dou palestra, eu sempre falo a quantidade de livros que eu tenho publicado, e muita gente já fica, nossa, tantos assim? E eu fico aqui, ó, me achando. Mas ele tem muito livro, gente, muito livro. Bora lá. Minha biblioteca está bem pequena, só pra constar. Ai, eu também já tive bibliotecas maiores, mas eu tô numa compacta, vamos falar assim. Até porque eu não tenho tanto tempo pra ler. Só leio por trabalho, gente, isso é uma tristeza. O nosso convidado de hoje se chama André Galvão. E aí eu vou tentar resumir para vocês um pouquinho do que esse cara já fez, tá bom? Então nós temos aí uma trajetória literária que, ao que eu pesquisei, a gente vai confirmar, o primeiro livro publicado foi em 1998 e até hoje ele está aí publicando. E a última obra dele, que ele vai falar aqui hoje para vocês, não vou dar spoilers, é dentro do nosso macro da literatura, mas também tem livros interessantíssimos. Eu vou convidar ele para entrar, para me apresentar ele também, já com ele aqui em tela. Então, André. Vamos tentar conectá-lo aqui na live. Lembrando, pessoal, que assim que vocês verem que ele... Nós não nos vemos, ou vemos uns aos outros, e eu tenho que ficar acompanhando com o meu computador e não estou podendo. Muito triste isso. Bem, bora lá. Eu tô louca pra falar. Eu escrevi aqui a página sobre ele. Hoje temos umas perguntas maravilhosas. André, eu te convidei. Você pode tentar entrar. Bem-vindo, Jean. Oi, Jean. Tudo bom? Vou assinar pra você. Como eu estou muito bem, graças a Deus. Estou com a terapia em dia, com a medicação regulada, com a leitura também ali, tentando ficar em dia. É assim, né? Eu uso brinco de livros. Então, acho que é terapia. Nos vemos no Rio? Olha, não está nos meus planos. Não vou levar o Encanto, todo mundo já sabe, a gente não vai com o Encanto desse ano pro Rio. Ano passado foi maravilhoso, mas esse ano, como tem umas coisas aí, acabei não levando. E eu gosto muito desse teste que eles estão fazendo com o parque e tudo mais. Mas eu acho que eu tô muito mais empolgada pra ir como visitante, só não sei se eu vou, de verdade. Ainda tô meio traumatizada da Bienal do ano passado. Pra quem não acompanhou, eu fiquei 3 meses com pneumonia pós-Bienal. Estava ali em condições de serviços precárias. Se eu não fosse a chefe, eu ia ficar triste. Olá, Kelly. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Eu queria saber se você está conseguindo me ver. Sim, Ok, eu perfeitamente. não tô conseguindo te enxergar. Mas não se preocupa, isso acontece às vezes com o Instagram. Bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Muito feliz de estar aqui contigo. Eu que agradeço a sua presença. Deixa eu conectar, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui no tablet para mim conseguir te ver também, além de só ficar conversando comigo mesmo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver os dois na tela? Alguém me dá aqui uma resposta no chat? Manda se vocês estão conseguindo ver, assistir nós dois na tela, por favor. Eu consigo te Acho que... ver. Ok, perfeito. Eles também estão conseguindo assistir a gente. Bem, normalmente, André, eu peço pro autor se apresentar, mas eu fiz questão de pesquisar um pouquinho da sua vida. E aí, eu trouxe aqui um resumo das obras que você tem. Resumo, né? Porque, meu Deus, você trabalha muito e muito bem. Gente, desde os livros de poesia A Travessia das Eras, de 2018, Depois do Sonho, de 2020, Ansiedades, Relatos Poéticos de Incompletude, de 2021, assim como ele também é autor do livro Literatura Espaços do Poder, que foi em 2018 também, coautor de outras obras como Redescobrir-se Poesia de Fim e também livro crítico, crítico, intérprete, filósofo tímido. Gente, tem muito livro no currículo desse autor. E quando eu me deparei com tantas obras, eu me perguntei, quantos livros efetivamente você tem publicados? Bom, eu falo assim, né, livro solo, né, livro que eu publiquei sozinho, são 5, né, são 4 livros de poemas, e um que é um ensaio, né, que é esse livro Espaço de Poder, que é, na verdade, a minha dissertação de mestrado que foi publicada como livro, né.
e mais 4 livros de poemas, né? E tenho mais 2 livros em coautoria. Um de poemas, que é o meu primeiro, lá de 98, né? Comecei cedo, tá? Bem cedinho. E, é, e tenho mais um que é mais recente, que é na área de ensino também, a parte de filosofia também, que fala de um autor, que é o Silvio Romero, que na verdade o Silvio Romero, ele é muito ligado à literatura também, e em relação também à filosofia. E tudo isso sendo humilde, não contando nem as antologias. Não, a antologia a gente sabe, né? A antologia a gente faz, a gente participa para poder continuar produzindo. Não dá para publicar um livro todo ano, né? Então, assim, eu gosto. A diferença é que agora eu estou um pouco mais seletivo, eu estou, assim, resistindo mais às antologias, assim, esperando um pouco mais, porque senão a gente também. É muita coisa, a gente não dá conta, né? Então, eu estou tentando acompanhar. Quando tem um projeto legal, tá, eu caio para dentro, mas fora isso. Mas é muito bom também se manter, né, produzindo, publicando, é interessante. Com certeza. Eu tenho aqui, nesse resumo que eu fiz, a informação de que você publicou pela primeira vez em 1998, é isso? Isso. E qual foi É o um tempinho. livro? É o Redescobrir-se, Poesia de Fim de Século. Foi, assim, é uma coisa que foi o que me deu uma noção de que dava para publicar, né? Numa época que era mais difícil publicar, eu e 2 amigos, a gente conseguiu um edital aqui na época, aqui na Bahia, tinha um selo editorial Letras da Bahia, a gente mandou os originais, sabe aquela coisa assim, né? Vamos deixar, vamos lá, tá meio despretensioso assim, e deu super certo, foi muito legal, foi um projeto maravilhoso, e aí terminou sendo a nossa primeira publicação, nós 3, né? E é uma coisa inesquecível, porque foi muito surpreendente, né? Tava ainda começando e tal. Quando a gente sabe aquela coisa que a gente lê o primeiro livro, a gente olha, meu Deus, tanta coisa que não publicaria hoje em dia e tal. Mas foi muito bom. Que legal. Bem, sendo o seu livro em 1998 e o seu último agora, com Longe Daqui é Muito Perto. Quer falar um pouquinho dessa obra pra gente? Sim, Longe Daqui é Muito Perto, é o meu caçula, né, meu livro mais recente, publiquei ano passado pelo selo editorial Starling. Assim, eu gosto muito quando eu componho meus livros de poemas, sempre de fazer uma espécie de separação, né. Claro que talvez a minha maior identidade poética seja uma poesia mais conectada com o cotidiano, com as questões sociais, eu vou muito mais nessa linha, mais reflexiva e tal. E Longe Daqui é Muito Perto é uma obra que está nessa linha, né? Eu trabalho tanto a questão do ponto de vista, a poesia para mim ela tem uma lógica de internalizar as coisas, avaliar, mas também de fazer algumas conjecturas, algumas ponderações da realidade, críticas, não aquela coisa muito panfletária, sabe? Mas é uma crítica mais no sentido do meu olhar, de como eu vejo as coisas. Então, por isso que aqui o Longe Daqui é Muito Perto, ele tem algumas seções dentro do livro e vão dessa perspectiva, né? Falo também, gosto muito de metapoesia, enfim, dessas questões aí que são que mais me atraem, vamos dizer assim, na poesia. Esse livro trata de tudo isso. É uma coletânea de poemas também, né? Que legal. Você mencionou metapoesia. Você pode explicar um pouquinho pra gente? A metapoesia é a poesia baseada na ideia da metalinguagem, né? Quando a poesia fala sobre poesia, cita o processo de criador ou o próprio poeta, né? Eu sou muito apaixonado por poesia. Então, assim, ao fazer poema, vira e mexe, eu estou falando sobre a própria poesia, então gera os metapoemas, né? Então, assim, acho que em todos os livros, praticamente acho que em todos eles, vai ter pelo menos 2, 3 metapoemas, porque de alguma forma eu me identifico com essa proposta, né? E gosto de ler e gosto de escrever também. Que legal. Bem, como alguém de autoridade no mercado e com essa bagagem de anos, eu queria te fazer uma pergunta que talvez a gente já tenha até citado aqui, né? Desde que você começou até hoje, que você tem essas publicações constantes, dentro da poesia, dentro da prosa, você sentiu mudanças no mercado editorial? Quais mudanças você sentiu e mais te impactaram durante esses anos? Muito. Se eu olho para trás, vejo em 98, né, que é quando a gente conseguiu esse livro, era muito difícil publicar, muito, a gente tinha muitas limitações, né, você não tinha acesso. E se você pega, desde que as redes sociais elas se tornaram mais atuantes, né, elas se destacaram, principalmente de uns 10 anos para cá, hoje existe uma grande quantidade de editoras sob demanda, você consegue imprimir poucos livros, o que torna mais acessível, porque assim, você tem gente que, vamos dizer assim, 98, vamos botar lá 98 como exemplo, você dificilmente ia conseguir publicar um livro com menos de talvez 500 cópias, né, 200, porque você só tinha as gráficas, as editoras mais tradicionais que trabalhavam nessa lógica, então assim, era muito caro, né, então assim, um escritor iniciante tendo que desembolsar aí 500 livros, vamos dizer que naquela época um livro custasse R$20, né, então assim, era muito difícil, né? Hoje não,
Hoje, as próprias editoras independentes, elas até pela concorrência, elas têm criado pacotes, elas facilitam a quantidade de impressão, a quantidade de páginas. Então, assim, eu acho que hoje, olhando para trás, para mim nunca foi tão fácil publicar, entre aspas, porque não é fácil, eu tô dizendo em comparação, sabe? Sim. Mas assim, hoje, por exemplo, o cara que está começando agora, ele quer publicar um livro de contos, poemas, não importa o gênero, ele tem condição de se arvorar e dizer, olha, eu vou publicar um livro aqui, nem que eu imprima aqui 10 cópias. E ele vai conseguir, se ele juntar uma graninha ali e tal, ele consegue, minimamente, com ISBN, com tudo aquilo que o livro deve ter, né? E coisa que antes, há 20, 10, 15, 20 anos atrás, era muito mais difícil, muito mais. Hoje eu acho que existe essa possibilidade, sim. Verdade, realmente o mercado para um público geral ficou muito mais acessível ao decorrer dos anos, mas aí me vem também uma segunda dúvida. Durante esses períodos, você passou por muitas fases editoriais, por muitas fases, muito desenvolvimento da escrita durante todos esses anos, e eu queria saber o que você absorveu disso. Quais diferenças você sente hoje na escrita daqueles seus primeiros livros e do seu último livro? Nossa, a diferença absurda. Assim, quando eu publiquei em 2018, né, eu fiquei um bom tempo sem publicar. Publicar no sentido de livro mesmo. Eu continuei participando de antologias e tal, e aí eu não parei nem de escrever, nem, claro, de publicar. Há muita diferença, cara. Eu acho que você também escreve, você já deve ter percebido isso. A gente acompanha a nossa própria evolução como pessoa. Nós amadurecemos e nossa escrita amadurece junto, né? E aí tem aquela questão, a gente amadurece e também a quantidade de leituras que a gente faz, as influências, né, as referências que a gente cria com o tempo, né? Os contatos que a gente faz na vida literária, então você conhece autores, você discute, você conversa, se torna amigo, você vê as discussões, né? E isso eu acho que, de certa forma, tudo isso vai moldando um pouco cada um ao seu, dá a sua contribuição para que a gente vá formando novas formas de escrever. Então, hoje, é aquilo que eu falei, quando eu olho o meu primeiro livro, há poemas ainda que eu acho que poderiam ser atuais na minha forma, mas muitos deles não. Por quê? Porque eu amadureci, porque eu mudei, porque muita coisa aconteceu no mundo, né? E isso acontece, por exemplo, se eu publico um livro nesse ano que vem eu publico Isso Já Muda, imagina, né, com o tempo. E vai continuar assim, porque a gente vai mudando como pessoa, e nossas referências, influências também vão mudando. A gente vai conhecendo autores novos, que trazem novas perspectivas. Você diz, poxa, que legal isso aqui, né? Nunca tinha pensado dessa forma, aí você começa a se empolgar um pouco mais. Então eu acho que isso vai mudando muito a forma que a gente produz, muito mesmo. E aconteceu comigo, acho que como acontece com todo mundo que escreve. Com certeza, a nossa curva de aprendizado, né? A gente vai tendo noção dela ao longo dos anos. Verdade, verdade, com certeza. E você falou que dentro, né, no caminho da escrita, várias pessoas entraram na sua vida e trouxeram novas perspectivas. Você tem alguém que você é grato por trazer uma nova perspectiva? Algum escritor? Olha, assim, sem dúvida, né, até pela forma como algumas pessoas me ajudaram, né, no sentido de enxergar algumas coisas, de conversar, de mostrar caminhos, né. Tem uma pessoa que eu falo muito, questão que tem me ajudado, que continua, é sempre uma pessoa que eu ouço e me traz contribuições, é o Zé Inácio Vieira de Mello, é um poeta que é radicado aqui na Bahia, mas né, já tem um certo nome no cenário nacional, e que é um amigo, a gente foi colega de mestrado e tal, e depois a gente se tornou amigo, e hoje, até hoje, né, a gente conversa, ele sempre me mostra algumas coisas, algumas dicas, ele tem um jeitão assim bem, né, e fala, o cara, não sei o que e tal, e assim, e eu sempre ouço, porque é sempre muito aprendizado, e é uma pessoa muito generosa, né, sempre me mostra alguns caminhos, sempre conversa e traz novas perspectivas, é um cara que, portanto, eu sou muito grato e devo algumas coisas a ele nesse processo de mudança, né. Tem outro cara também que eu gosto demais, que é o Nélio Sizantov, que tá em São Paulo agora, mas é baiano também. Ele é escritor mais da área de contos, e é mais a narrativa, né? Mas ele é um cara que tem um blog, não sei se é o nome agora, meu Deus, mas eu vou lembrar. E que ele faz um trabalho muito legal de crítica literária. Ele fez o prefácio desse meu último livro. Então, sempre aprendo muito com ele, né? E, por último, eu gosto sempre de ouvir a Eliana Mara, que é outra, que agora ela trabalha mais nessa parte de mentoria, tá? Ela foi professora acadêmica, e ela também tem essa linha, e é uma amiga e uma pessoa também que me traz sempre boas referências quando a gente conversa, quando a gente troca ideias. Eu gosto sempre, fora isso, eu procuro, cara, ouvir sempre as pessoas, né? Uma coisa que eu me ressinto muito nessa vida de autor independente, eu não sei como é que você vê isso, mas é a falta de feedback, né? É algo muito difícil, né? Assim, às vezes você publica um livro e você até vende direitinho, mas às vezes é muito mais aquela coisa, não, vou comprar para ajudar, sabe, aquela coisa. E aí você fica naquela, pô, e você leu, não gostou, né, e tal, porque assim, é assim que a gente cresce, é com a crítica, né, positiva ou negativa, não importa, falei mal, mas falei do que eu escrevi, né, e eu sinto falta disso. Então, quando alguém tá ali
se propõe a falar, a comentar, então é sempre muito bem-vindo, muito mesmo, né? Porque é algo que eu sinto muita falta para poder melhorar também, para poder evoluir. Como um peixinho no mar de tubarões, que geralmente somos nós autores no meio editorial, e alguém que tenta constantemente trocar esse olhar com a literatura nacional e torná-la cada vez mais acessível, eu consigo dizer que é muito difícil a gente ter esse olhar de venda genuína, da pessoa gostar e voltar e criar essa comunidade quando a gente está falando de literatura nacional, com autores nacionais, e principalmente quando é o próprio autor vendendo o próprio livro. Cada vez mais difícil hoje em dia fazer isso. Bem, assim como o seu currículo é cheio de obras, eu queria muito te perguntar qual é a obra, qual é o poema, qual é o livro que mais te encanta até hoje, que você já publicou ele anteriormente, mas ele ainda traz aquela chama, aquela vontade, aquela criatividade, ele ainda acende em você aquela paixão pela escrita, mais do que os outros livros que você publicou. É difícil, né? É como você ter que escolher entre um filho, né? Qual filho eu gosto mais, né, tal. É isso aí, qual é o seu filho favorito? E os livros são filhos também, né? Então é importante. Eu acho que cada livro que a gente publica tem um significado, né? Tem uma referência pra gente, né? Por exemplo, se eu pegar o Redescobrir, que é o meu primeiro livro, ele é marcante porque foi o início de tudo, foi quando eu comecei a acreditar que eu realmente era capaz, que eu tinha algo para falar. E depois disso, eu poderia citar, né, primeiro, o meu livro de retomada, que é o A Travessia das Eras, que é o livro de 2018, né? Foi um livro que representou a minha volta às publicações de uma forma mais efetiva. Agora, em termos de qualidade, em termos do que eu acho, do que eu produzo, para mim o que eu mais gosto é esse aqui, Foi Depois do Sonho. É um livro de 2019, também da editora Penalux. É um livro assim que eu identifico uma mudança, um amadurecimento enquanto escritor, né? Assim, de ter mais cuidado com a poesia, de trabalhar mais, enfim, das influências que eu tive. Então, assim, é um livro que para mim marca esse amadurecimento. Por isso, eu acho que é o livro que hoje ainda é aquele que mais me impulsiona a continuar escrevendo por conta disso tudo. Muito legal. Aí eu consegui escolher, foi até fácil escolher o filho favorito. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu não tenho uma resposta para ela se alguém fizesse para mim. Mas eu tenho o inverso. Eu tenho um filho que eu menos gosto, que eu sempre falo, que é o meu único livro técnico, que é livro de direito. Eu não gosto tanto dele. Eu sou da ficção, da fantasia. Então, é mais fácil quando pergunta assim. Bem, seu último lançamento é Longe Daqui, Muito Perto. Além desse, eu, como uma bela romancista, ter amado esse título, porque ele me traz muita possibilidade de escrever uma grande história, eu queria perguntar para você, como é que foi esse lançamento? Como é que está sendo essa experiência para você? Bom, é sempre muito bom você publicar um livro, né? Por mais que, como eu falei, né? Por mais que às vezes a gente fique esperando uma resposta, um feedback, às vezes não vem, se bem que desses eu já tive alguns, né? E é bem interessante essa proposta. Mas para mim foi uma coisa importante, foi muito interessante no sentido de que, né? Eu vinha numa sequência, né? 2018, 2020, 2021, e aí eu dei uma pausa. E aí eu disse, não, esse ano vai ter que sair, esse ano eu tenho algumas coisas, algumas ideias, eu queria mesmo fazer acontecer. E tudo nessa obra foi algo que digo assim, que despertou algumas sensações, algumas ideias, né? O próprio título, né, Longe Daqui, é Muito Perto, mexe como você falou, é muito abstrato, né, abre muito caminho, mas acima de tudo ele trabalha, o centro da ideia é a relatividade das coisas, da vida, né, longe daqui pode ser muito perto e vice-versa até, né? Se fosse perto daqui é muito longe também não seria nenhum absurdo, né, mas a ideia mesmo em linhas gerais, vamos dizer assim, trocando em miúdos, na minha concepção, longe daqui é muito perto, é porque mesmo que nos parece longe, mesmo que nos parece não nos tocar, de alguma forma influencia em nós, né? Impacta em nós, traz pra gente algumas coisas. E a poesia eu vejo dessa forma. Então, no livro, o meu modo de escrever, a minha forma de conceber a poesia é nessa perspectiva de que, talvez no mundo de hoje, nos falte um pouco mais dessa empatia com aquilo que aparentemente está distante de nós, né? Eu acho que, e alguns poemas vão falar um pouco disso, né? No mundo onde a gente está tão conectado, e parece que às vezes essa conexão ela tem servido para um distanciamento, por isso o longe é perto, sabe? A gente se aproximou tanto, mas criando, engraçado, né? A gente se aproxima e vai criando barreiras, vai criando impactos, né? Vai criando um ambiente às vezes tóxico, porque a gente vive numa relação, às vezes você está aqui, a gente está aqui numa live, por exemplo, na pandemia acontecia muito isso, você tá fazendo uma live, entrava alguém lá e tá na mesma hora, falando um monte de porcaria, aí, por que isso? Né? A pessoa nem te conhece e tal.
Então eu acho que no mundo de hoje, cada vez mais, as distâncias estão menores, né? E o que é longe pode não ser. E para a poesia, nessa coisa de captar, eu acho que é muito isso. Eu, pelo menos, né, eu olho muito para isso. Às vezes eu estou aqui e vejo uma notícia, uma coisa triste, muito distante, aquilo me impacta muito. Né? Isso para mim é muito forte. Então a minha poesia ela vai dialogar com isso. Então essa obra, ela traz muito isso, né? Ela traz um pós-pandemia, né? Ainda em momento de reconstrução das nossas sanidades, né? Das nossas capacidades cognitivas, emocionais e tudo mais. E ela vai buscar essa retomada com esse momento que a gente está vivendo, com esses dilemas que nós temos hoje, dilemas humanos, né? Dilemas de humanidade mesmo, né? A gente repensar a nossa humanidade, a nossa capacidade de se importar com o outro, a nossa capacidade de não embrutecer de vez, né? Essa é a questão. Essas são as questões também. Eu amo a profundidade que o lirismo permite dentro de coisas que parecem tão pequenas. Como alguém que escreve prosa e é romancista, longe daqui, é muito perto, vai para lá, muitos lados, mas também muito limitados dentro do meu campo. Então, quando a gente tem esses bate-papos, é muito divertido, é muito bom, porque a gente consegue ter, dentro de uma coisa que parece, né, um título tranquilo, longe daqui, é muito perto, dentro de uma frase, ter tantas camadas e entrar aí num período pandêmico, nas questões da internet globalização e arte em si de forma tão profunda. Eu adoro isso, parabéns. Eu fiquei apaixonada pelo título da obra. Eu com certeza vou lê-la. E me surgiu agora, dentro dessa complexidade que é o lirismo em si, né? Conseguir falar muito, às vezes com poucas palavras, ou conseguir falar de uma forma que as pessoas abram a cabeça. Eu queria muito saber de você. Qual obra que você escreveu foi a mais difícil? Mais difícil. Olha, como as minhas vamos dizer assim, bom, eu tenho uma resposta pronta, né? Seria o livro técnico também, né? Claro, porque é acadêmico, porque você, né, primeiro eu fiz a dissertação, depois você vai adaptar para o formato de livro, você vai, né, checando, cortando algumas coisas, então tem uma dificuldade básica. Na poesia, nem tanto, porque assim, o que acontece? Como a minha proposta poética tem sido sempre de coletâneas, o trabalho que eu tenho é a seleção, né? A seleção e a organização dos textos que já estão prontos. Então não é o trabalho da produção em si, é o trabalho da escolha, da organização, que não é simples, obviamente, né? Também dá trabalho, mas o trabalho acadêmico, o trabalho esse sim, ele é mais difícil porque ele envolve vários conhecimentos que eu tenho que mobilizar, várias questões, a própria pesquisa. Eu adoro pesquisar, acho, somente na área de literatura, que é a minha praia, né? Eu sou professor de literatura, então eu amo literatura. E pesquisar sobre literatura para mim é sempre muito prazeroso. Mas aí é que tá, né? Produzir com a responsabilidade de escrever algo técnico, você já produziu, você sabe, é outra questão. Então, para mim, sem dúvida, foi o mais difícil. Eu responderia igualzinho. Tenho certeza. Bem, Verdade. Professor de literatura, eu adorei que já puxamos esse gancho porque era para onde eu queria chegar. Como é que foi sua jornada como professor de literatura num país onde a gente tem dados de leitores cada vez caindo, vendas de livros ali com várias fases editoriais, o preço do livro aumentando? Como é que foi para você a experiência de ser professor de literatura e como você prevê a literatura para os próximos anos? Bom, eu não comecei como professor de literatura, eu tenho minha formação na área de letras, né? Também tenho formação na área de direito, mas nunca segui, né? Nunca formei, mas nunca exerci. Só uma pergunta, né? E aí, rapidinho. Foi direito e letras ou letras e direito? direito e letras. Meu último semestre de direito foi junto com o primeiro de letras, foi uma loucura, assim, sabe? E aí, assim, eu comecei, né? E aí, então, com aquela coisa da oportunidade do mercado, né, eu comecei dando aula de gramática, redação e tal. Não comecei com literatura. A oportunidade só surgiria um tempo depois. Mas eu sempre. E aí, claro, a gente vai estudar para dar aula, começando, então você vai, né? Eu gostar. E chegou num certo ponto, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com literatura, porque eu já, quando eu entrei na faculdade de letras, na faculdade de letras, e aí eu já tinha um interesse maior por literatura. E aí quando apareceu a oportunidade de ser professor de literatura, eu disse, opa, é aqui que eu quero ficar. E aí foi e tal. E aí eu fui me apropriando mais, continuei pesquisando, até que eu fiz o mestrado na área de literatura também, né, já nessa perspectiva. Na verdade, o meu mestrado eu ia trabalhar direito e literatura, né? Quando eu entrei, seria essa a minha proposta. Só que aí ela mudou, né? Falei algumas coisas ainda, mas não foi exatamente isso. Mas e aí, o que acontece? Ao longo do tempo, eu fui mudando também como professor, assim como eu mudei como escritor, né? Fui me tornando cada vez mais tolerante em relação às leituras, em relação às experiências. Eu me lembro de ser professor de literatura que no início eu era bem radical. Ah, isso aqui é porcaria, tal, aquela coisa bem, sabe? E aí você vai amadurecendo e você vai dizendo, não é esse o caminho. Né? Hoje, a minha postura é bem diferente, né? Hoje, quando o aluno chega, eu estou lendo isso aqui. Eu digo, olha, eu não li, mas eu quero que você continue lendo e espero que você leia também e tal.
E sempre oriento, né? Sempre eu falo para os meus alunos assim, olha, você ama Harry Potter, por exemplo? Ótimo, você já leu todos, né? Mas vai ler outra coisa também, né? Vai arriscar, saia daí dessa bolha do Harry Potter, continue amando o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, sei lá, nessas coleções, né? Colin Hoover, essa galera que tá na moda, né? Mas vá também para outros caminhos. Então, assim, hoje eu tenho essa postura. E aí eu vejo que hoje, né, é um desafio muito grande como professor, o incentivo à leitura, né? É muito difícil, porque você pega, eu trabalho com ensino médio, então assim, são adolescentes. Então, quando vem um aluno que gosta de ler, eu não, vem aqui, vamos conversar, e aí eu fico trocando ideia, dando sugestão, tentando ouvir, porque sabe aquela coisa que você fica empolgado, porque você vê que tem alguém ali que está naquela coisa de ler livros, de encontrar autores e tal, e aí eu vou tentando conversar, e aí eu vejo a dificuldade que é despertar para isso, despertar para leituras variadas, não ficar só no mesmo, sempre naquela mesma linha, sabe? De mesclar uma leitura de um clássico com um livro mais novo, mostrar, né, a atualidade das coisas, o que se repete. Variedade, né? Exatamente. E aí esse é um grande desafio, né? O outro desafio é também trabalhar a literatura em sala de aula dentro daqueles parâmetros que a gente sabe que são exigidos ainda e que são muito complicados, muito limitados, e tentar trazer isso para uma necessidade. Às vezes você tem que trabalhar, como diz o povo, né, com regulamento debaixo do braço, né? Olha, isso vai cair no Enem, tá? Tem que trabalhar por isso, por isso. E ao mesmo tempo tentando mostrar o que há de bonito, o que há de legal naquilo. Nem sempre a gente consegue, é claro. E eu vejo que a gente tem enormes desafios, né, em relação à literatura, porque hoje a gente vive um tempo de uma descartabilidade muito grande das coisas e da própria literatura, né? A gente vê que tem autores aí que são best-sellers e que estão passando por um processo incrível de obsolescência, né? Hoje o cara que vende 20 livros, né, daqui a pouco, daqui a 2 anos, ele ninguém fala mais dele, porque fez aquele boom, né? E aí quando você vai ver quem é que fica, são os clássicos, são os caras ali que às vezes, né, estão trabalhando, mas que mantêm sua medida e tal. Então, assim, eu tenho tentado mostrar isso, né, mostrar a importância de você viver o momento, né, do best-seller, do coisa, mas também manter esse olhar para o que também vai ficar, para os autores vivos, né, principalmente nós aqui do Brasil, autores, sempre que eu dialogo com algum autor, eu tento trazer um pouco disso, mostrar, olha, tem tais autores aqui, que estão na rede social, que estão produzindo, que estão trabalhando, que tem um trabalho legal, que vale a pena ser conhecido, porque eu acho que isso também é o futuro, né, pensar que o que a gente faz hoje, em algum momento, mesmo que não tenha tanto sucesso, mas de repente pode ser recuperado por alguma coisa, e desde que desperte esse jovem, esse leitor jovem, para uma jornada de formação leitora, eu acho que vale, né? Do mais, dessa coisa mais clichê ao mais complexo. Então, nessa linha aí, mas é bem complexo mesmo. Mas é muito bom, muito gratificante também, não deixa de ser. Eu adorei a sua resposta e eu acho que agora vai ficar complexo. Porque você trouxe um feeling de uma coisa muito interessante, que é quando começou a dar aulas, ser um pouco mais radical, e agora tem uma flexibilidade muito maior, e, lógico, fomentar essa diversidade, né? Ninguém vai gostar a vida inteira de consumir a mesma coisa. Por exemplo, eu amo chocolate, mas se eu comer chocolate pelo resto da vida, vai ser mais tarde eu vou enjoar de chocolate, vou querer comer outra coisa. E na literatura é legal a gente também aplicar isso e dar uma diversidade. Mas é aí que chega na minha pergunta. Tendo todos esses conceitos, toda essa evolução que você teve ao longo dos anos, eu queria saber se hoje você pudesse dar um significado, dar uma definição sua para o que é literatura, qual seria essa definição? Nossa. Vou pensar, calma. Olha assim, é, é, eu vou em duas linhas. Eu vou numa linha mais condensada e mais direta. Literatura, para mim, é uma razão de vida. Essa é a minha visão primeira. É uma razão de vida. Eu não imaginaria como seria a vida sem literatura. Não consigo imaginar, né? E numa linha um pouco mais complexa, eu diria que a literatura é essa, essa verdade, né? Essa verdade que nos coloca na possibilidade de entender que existem outros caminhos, de que existem outras possibilidades. Você não, eu gosto muito desse conceito de que não há uma verdade, mas há verdades, né? Então a literatura, ela é muito, o senso comum para a literatura é só de mentira, né? De ficção. Ah, isso é uma ficção, mas não é uma mentira, é uma outra verdade, né? É um paralelo, né? E eu acho que isso é maravilhoso, por quê? Porque não há limites para isso, né? Você, como escritora, eu, todos que estamos aqui, tantos outros, a gente vai poder continuar criando histórias, criando poemas, criando a vida, o tempo inteiro que aqui existe vida na Terra. Por quê? Porque não esgota, né? Então, por isso eu acho que a literatura é algo que é vivo,
sabe, que está ali e que a gente redimensiona. Desde o conceito aristotélico de reprodução, de mímese, até hoje, a gente tem hoje nas mãos uma capacidade, uma matéria-prima absurdamente grande e que não se esgota, por mais que nós tentemos. Você pega, por exemplo, quantos autores geniais já existiram, quantas obras maravilhosas já existiram e quantas vão continuar surgindo, né? E aí eu acho que é por isso que eu acho que a literatura ela é a essência, né, de como eu vejo a vida, de como, né, daquela lógica de que a arte existe porque a vida não basta, né, lá do Ferreira Goulart, né, Exatamente. é um pouco isso, né, eu vejo por esse caminho aí. Adorei. Enquanto você falava, eu estava pronta para ir para minha última pergunta, mas me surgiu uma mas. Eu adoro quando isso acontece, porque Opa! essa pergunta eu estou louca para descobrir a resposta de um professor com tantos livros publicados, com uma história de sala de aula. Eu queria saber de você. Hoje nós temos os nossos queridos clássicos e nós vamos esquecendo obras ao longo dos anos. É normal, né? A memória humana ela é muito curta, a gente esquece de muita coisa. E aí eu queria saber, dentro de hoje, tá? Nós temos hoje vários autores, várias obras, há quem goste, há quem não goste, mas existe, estamos aí, estamos publicando. Eu queria saber, o que você diria que daqui a alguns anos, algo publicado hoje, poderá ou poderia ser considerado um clássico? Veja, a gente vive um tempo que está muito ao sabor das ideologias, nas ideologias, os movimentos, né, vamos dizer assim, o calor das discussões do momento, né. Eu acho que a história prova, a história mostra que o que vira um clássico é aquilo que se torna atemporal, aquilo que justamente prescinde a ideia de tempo, de delimitação. Eu sou fã do Gabriel Garcia Marques, é um autor que mudou muito a minha forma de ver a literatura, não é o único, mas é um dos que eu gosto. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, por exemplo, se você tomar como base o Gabriel Garcia Marques, ele fala de fatos, de acontecimentos, muitas vezes de uma Colômbia ali dos anos 30, 40 e tal, e ele tem muita atualidade e ele continua sendo um clássico e será provavelmente para sempre ou por muito tempo ainda. E aí, tomando isso como exemplo, eu acho que o que hoje pode se tornar um clássico no futuro são justamente aquelas obras que elas não estão necessariamente apenas mergulhadas no calor das discussões momentâneas. Né? Eles tratam de questões que são necessárias, né? Mas que são coisas que daqui a 50, 100 anos a gente vai ler e vai dizer, poxa, isso aqui marca, isso aqui não é apenas uma discussão. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que hoje se tornou clichê, ainda bem, que eu acho que tem esse potencial, né? Que é a discussão que houve sobre o Torturado, meu conterrâneo aqui, né? O Itamar, né? Torturado, para mim, existem dois lados sobre Torturado. Existe o que a obra é e o que fizeram da obra, e o que fazem com a obra, a repercussão da obra. Eu acho que Torturado, eu já vi muita gente dizendo que Torturado já é um clássico. Não é, calma. Muita calma, porque a gente ainda está vivo, graças a Deus vai viver muito ainda. E, enfim, eu acho que tem um grande potencial, porque Torturado discute questões como a questão do racismo, a questão do pertencimento dos povos originários, a questão da mulher, a posição da mulher na sociedade, o patriarcalismo, uma série de fatos importantes, que a forma como ele escreve, eu acho que daqui a um bom tempo ele ainda vai ser referência para se pensar aquilo. Agora, a gente vive numa polarização política absurda. E o que fizeram? Colocaram o Torturado como um símbolo do livro de esquerda, como um livro que discute coisas. Só que assim, eu acho que os temas que estão ali não deveriam ser temas de discussão de um lado, deveriam ser discussão de todo mundo, porque são causas que são importantes, né? Então, eu acho que tem potencial, não obstante o fato do que a discussão sobre o livro fez com que ele se tornasse um livro de discussão identitária, ideológica, mas eu como leitor, eu não vi isso. Eu vi uma abordagem muito importante, né? Muito importante, que está para além do autor, Itamar, sabe? É aquela história, é o livro que ele produziu, que é um livro muito bom, maravilhoso e tal, e eu acho que ele vai se tornar... E assim, e todo aquele livro produzido hoje, produzido recentemente ou daqui a um tempo, que tiver essa condição, esse acerto de falar de coisas que estarão além do tempo, e que não necessariamente adotem uma postura, uma bandeira, um caminho, sabe? Mas que consigam mostrar, sem precisar levantar essa bandeira necessariamente partidária, política, seja o que for, eles vão conseguir alcançar esse panteão aí dos clássicos, que não é nada fácil, né? Enfim. Muito bom, adorei a resposta. Não li ainda Torturado, mas está na minha lista de leitura. Agora fiquei muito mais animada para ler. E para encerrar, assim, com uma reflexão muito legal. Ainda não encerrei, tá? Peraí, vamos devagar. Eu queria perguntar para você, o que é poesia para você? Sem a parte técnica, mas o que é poesia? O que ela faz você sentir, o que ela deve fazer com que as pessoas que estão lendo sintam?
Eu acho que a poesia é o que é algo que é o texto, é o formato, é a ideia que nos proporciona enxergar que tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, por mais simples que seja, tem algo a se observar, tem uma beleza latente ali, né? E uma reflexão. Por quê? Ah, mais uma daquela coisa de... Assim como as pessoas olham a literatura como ficção e barra mentira, as pessoas olham a poesia só do lado da uma coisa do belo, da beleza. Não, a poesia existe para falar do que é sujo, do que é nojento também, né? Você pega um Augusto dos Anjos maravilhoso que falava de carne podre, de verme, sendo, né? Bonito, isso não é, mas é poético, né? Não deixa de ser. Então eu acho que a poesia é essa coisa de você, às vezes, você tá aqui, você enxerga uma coisa extremamente simples do seu dia a dia, né? E você vê poesia naquilo, vê o que há daquilo de ser algo para você refletir sobre a existência, sobre o estar no mundo, sobre as coisas que você faz. Eu acho que nos tempos de hoje tem faltado muito às pessoas essa pausa para pensar, né? Mas não pensar com essa preocupação que a gente às vezes vive, o que vai acontecer? Não, pensar mesmo, pensar na vida como as pessoas reclamam, o tempo está passando muito rápido, mas a gente está permitindo que isso aconteça. A gente não, o tempo de contemplação da vida, ele é cada vez mais curto, sabe? E aí a poesia entra, porque eu acho que a poesia, por exemplo, você pega as poesias que a poesia que vai ter esse lance de contemplação, ela vai olhar justamente para as coisas que estão ao seu redor. Não é só falar de amor e dor, e sofrimento, e saudade, e tristeza, não. Isso também é poesia, óbvio. Mas é a poesia que vai abarcar a vida, as coisas que estão ao nosso redor, e enxergar ali o poder que essas coisas têm na nossa vida. Seja porque elas revelam beleza, seja porque elas revelam a necessidade de mudança, de transformação, né? Uma necessidade de você também, a questão da empatia, a questão de você ter que mudar para ser diferente daquilo, porque você não pode observar aquilo e continuar, sabe, achando aquilo normal, aquilo que você está vendo. Então, acho que poesia está em tudo. Hoje eu tenho uma certeza plena disso, que a gente tem poesia em tudo, em cada coisa que a gente vê, desde a hora que a gente acorda, quando a gente sonha com poesia, enfim. E, né, e que a gente precisa, o que a gente precisa mesmo é ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência e de capacidade contemplativa para enxergar tudo isso que ela nos proporciona. Para ver a poesia em tudo. Com certeza. Muito legal. Bem, eu estou muito feliz de ter te recebido aqui na live hoje. Eu tô até com uma propostinha que depois eu te mando lá no WhatsApp, porque eu adorei as suas ponderações sobre a obra do Torturado. É um prazer te receber. E eu queria que, para encerrar aqui a nossa live, você mostrasse para o pessoal, né, tentasse colocar aí seus livros, explicasse um pouquinho de cada um e falasse principalmente onde é que eles podem adquirir as obras para o pessoal ir comprar assim que terminar de assistir tanto a live quanto o vídeo no YouTube, que vai ficar disponível a partir da semana que vem. Então não fica gravado aqui, mas fica gravado lá no YouTube e alguns cortes super legais com as reflexões desse escritor, desse autor, poeta maravilhoso que é o André Galvão. André, onde a gente encontra seus livros? Quais são os livros que tem disponíveis para venda? Bom, vamos lá. Esse aqui é o mais novo, ele está disponível, né, na Amazon como e-book, né, então é disponível, está com preço especial e tal. Quem quiser, e aí, tanto esse quanto os demais, né, o Depois do Sonho, o Ansiedades e o Travessia das Eras, você pode, através do meu contato no Instagram, que é o André Galvão77, é o @AndréGalvão77, que está aqui, né, e aí eu tenho ainda exemplares, né, porque na Penalux, no site da Penalux, você vai encontrar 2 deles, mas assim, eu até prefiro que compre diretamente comigo, porque a gente abre um caminho, né, pega o endereço, conversa, manda dedicatório, enfim, mas também tem no site da Penalux os 2. Os que eu publiquei mais recentemente, que são da Star, eles não têm um site, então eles estão comigo também, impressos, tá? Eu mando para qualquer lugar do Brasil, faço questão, né, marcador, tudo que tem direito. E o caso Longe Daqui é Muito Perto também tem na Amazon como e-book, para quem gosta da plataforma, quem gosta de ler no Kindle e tal, ou em outro, né? Acho também muito legal, gosto também da ideia, aderir, porque os anteriores eu não tinha feito isso, dessa vez não, eu tenho que fazer porque tem quem gosta, tem quem prefira, e realmente às vezes é mais cômodo, né, pra não esperar e tal. Então, assim, e claro, o meu contato aí no Instagram é onde eu, por exemplo, assim, onde eu faço minhas divulgações, meu corre da literatura, às vezes eu declamo alguns poemas também, gosto, né, tento... Quando a vida me permite, eu gosto de me dedicar também a estar divulgando poesia minha, dos autores vivos, dos colegas, dos amigos, que eu acho que esse espaço a gente tem que fazer isso mesmo, divulgar o trabalho de quem vive, como você está fazendo, né, como tantos outros também fazem, que eu acho muito legal e fundamental. Esse espaço aqui é fundamental para a gente, né, para a gente poder mostrar a cara, aparecer, né, conhecer outras pessoas. Exatamente. E conhecer sempre mais gente, né, e aumentar esse universo, essa rede de leitores, precisa crescer cada vez mais, né, importantíssimo. Importantíssimo. Bem, muito obrigada por estar aqui. Então, pessoal, para comprar
qualquer obra do autor, tem tanto disponível em e-book como pode comprar com ele. E estamos aí no lançamento do Longe Daqui é Muito Perto. Obrigada pela sua presença, agradeço muito. Espero que tenhamos mais encontro e depois a gente vai conversar um pouquinho lá no WhatsApp. Obrigada a Ótimo. todo mundo que entrou na live. Agradeço demais cada um de vocês. Então, hoje nós tivemos várias indicações aqui dos livros maravilhosos do André Galvão, assim como eu vou trazer de novo aqui para a tela O Chá da Tarde e A Sétima Ordem, da Michelle Gassman e do Anchieta, que são indicações também fantásticas para vocês, que também tem disponibilidade de e-book, ou vocês podem falar diretamente com o autor. André, muito obrigada pela sua presença, de verdade. Espero que tenhamos aí mais oportunidade de conversar, com certeza, e obrigada por essas ponderações maravilhosas sobre literatura e poesia. Obrigado, Carla. Eu te agradeço pela oportunidade, né, por abrir a porta do seu trabalho para mim e estou à disposição. Sempre que for literatura, estou sempre à disposição. Eu agradeço a quem acompanhou a live, a quem ainda vai acompanhar e vamos continuar porque a gente não pode parar, não. Muito obrigada. Beijos. Todo mundo que ficou até aqui, tchau, tchau. E terça-feira tem live de aula. Lembrando que nós ainda estamos na introdução à escrita criativa. Eu rebobinei tudo aquilo que a gente pegou no ano passado para acompanhar de acordo com o site encantosdacali.com.br, que é onde vocês têm acesso a todo o material do Códice. Foram 8 anos ali estudando e escrevendo, para a gente também acompanhar em aula. Muito obrigada, André. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.